Meu problema era sempre encontrar aliados, gente como eu, cavando suas próprias tocas insanas. Eu procurava aqueles caras desesperados que vivem onde a lógica morre e o id explode como uma vagem espalhando sementes em todas as direções. Os mutantes, sempre às vanguardas, os monstrinhos de Darwin. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Marcador, a vida entre páginas e livros. E o destaque de hoje, Paraíso na Fumaça, livro sensacional do Sr. Chris Simonek, Viagem de um Jornalista da High Times. Esse livro foi publicado em 1998, aqui no Brasil foi lançado pela editora Record em 2002, estava perdido aqui na minha estante. Eu lembro de ter lido esse livro nos anos 2000, mas já não lembrava tanto das histórias, então fiz uma releitura aqui para apresentar aqui no canal. O livro tem a tradução da Neuza Simões Maria Capello e traz aí um cara que foi o editor de cultivo da revista High Times. Revista High Times é uma bíblia da contracultura norte-americana que foi criada em 1974, a princípio criada ali como uma brincadeira, meio que tirando uma onda da Playboy, que trazia sempre um pôster ali na página central de uma mulher nua. Quando o fundador aí da revista, o Tom Forsett, criou a revista, ele queria fazer uma revista que falasse sobre drogas, sobre política, sobre maconha, sobre música, sobre cultura pop. E ele queria que no centro da revista, ali quando você chegava nas duas páginas ali do meio da revista, ao invés de ter uma mulher nua, a revista trouxesse uma folha de maconha. E isso acabou meio que pegando, a revista acabou dando certo, dando muito certo, na verdade. E em toda edição da revista vem um pôster ali central, sempre com uma folha da cannabis. E é uma das revistas que mais assim causou polêmica também nos Estados Unidos por suas matérias. E aqui a gente vai conhecer um cara que era um professor que estava entediado já de dar aula. Um belo dia decidiu deixar a molecada de lado, era um cara já muito louco e falou: não, vou sair fora, viver um pouco minhas loucuras. Mas era um cara de sorte, era um cara criativo, inteligente, e um amigo acabou apresentando o Chris Simonek. Não sei se é Simonek ou Simonek, eu acho que Simonek. Acabou apresentando o Chris para a galera da High Times e ele acabou se tornando o editor de cultivo da revista e começou a escrever matérias, né, para High Times. Só que ele começou a escrever suas matérias de um jeito bem particular também, porque creio que na redação ali da revista a maioria dos jornalistas eram usuários das mais diversas drogas e ele não era diferente, mas ele foi comparado muito ao Hunter S. Thompson, aquele escritor do Medo e Delírio em Las Vegas e de outros tantos livros. Aí eu ainda vou falar do Hunter S. Thompson aqui no canal. Mas o Hunter S. Thompson é um cara que ficou conhecido por um estilo de jornalismo que era classificado como jornalismo gonzo, aquele tipo de jornalismo onde o jornalista se coloca na ação, na matéria, no que está acontecendo. E o Chris Simonek, ele era o cara perfeito para isso, porque ele bebia, usava todos os tipos de droga, adorava a maconha, então era o cara perfeito para fazer as matérias e fez as matérias mais malucas possíveis. E essas matérias estão reunidas aqui no Paraíso na Fumaça. São matérias que, na maioria das vezes, é bem aquelas histórias de maluco, né? Você fala, meu, esse cara vai se ferrar ainda. Acaba se ferrando, mas como todo maluco tem um santo forte, acaba conseguindo sair das loucuras que ele se mete ali. Mas ele vai narrando todas essas histórias que vão ali desde visitar um fazendeiro que cultivava maconha no interior dos Estados Unidos e experimentar a plantação desse fazendeiro, conhecer traficantes, fazer viagens, foi para Jamaica, se misturou ali com os Rastafares,
Foi várias vezes para Jamaica, chegou a ir atrás do Bunny Wailers, uma época também para fazer uma matéria, né? Ele convenceu a revista a bancar ele e um amigo para ir para Jamaica fazer uma matéria sobre a cultura Rastafari e também disse, né, mentiu na época falando que conhecia o Bunny Wailer e que ia fazer uma matéria com o Bunny Wailer, mas ele consegue chegar até o Bunny Wailer, então as conversas são muito legais e várias histórias, assim, histórias malucas. Vai numa convenção de heavy metal nos anos 90. A maioria das histórias se passam na década de 90. Ele ficou 4 anos ali como o editor de cultivo da High Times e isso foi ali em meados dos anos 90. Então nessa época ele vai também numa convenção de metaleiros, né, da indústria do heavy metal, que já estava meio que entrando em colapso ali, e nessa convenção ele acaba conhecendo o Lemmy do Motorhead, que convida ele para vamos subir lá no meu quarto, que eu vou te apresentar as drogas que eu uso, né? Daí eles vão lá, começam a beber, ele bate um papo com o Lemmy. Então isso tudo ele vai descrevendo aqui. E as histórias são as histórias mais loucas possíveis. E a High Times tá nativa aí desde os anos 70, né? Começou ali numa época que ainda era muito tabu se falar sobre drogas e sobre a cannabis. Hoje em dia nos Estados Unidos, muitos estados, né, já tem ali a lei que libera o uso recreativo e o uso medicinal da maconha. Muitas lojas que vendem oficialmente também, né? Mas nessa época aqui ainda era muito complicado. Então o Chris ele se mete às vezes em algumas enrascadas, se meteu até em enrascadas aqui com os Rastafaris lá na Jamaica. Então assim, não vou contar muitas histórias para não tirar a graça. Esse livro eu não sei se ele está em catálogo, mas é um livro muito bacana de se ler. Vale a pena você procurar aí nas lojas ou nos sebos. Essas viagens aí desse editor, desse jornalista da High Times. Ele ficou ali durante 4 anos trabalhando na revista, fazendo essas matérias, né? E chegou uma hora que ele já estava meio cansado, né? No livro ele coloca isso. Ele falou que ficou 4 anos ali vivendo essa loucura toda. E chegou uma época que ele também estava se procurando, né? Tentando se encontrar. E estava vendo que estava se perdendo também no meio dessa loucura toda, porque as pessoas chegavam para ele e falavam: pô, você tem o trabalho dos sonhos, né? Você vive como um popstar, você está sempre com as pessoas famosas, bebendo, fumando, usando todos os tipos de droga. E ele fala que não, que realmente é uma barra pesada, né? Assim, não tem todo esse glamour que as pessoas acham que deve ter, né? Esse mundo muito louco, né? Das drogas, dos excessos. Ele passou grandes perrengues ali. Inclusive ele conta uma história aqui de quando ele e um amigo foram para o Canadá, num carro também cheio de drogas, cheio de exemplares da revista High Times, e eles foram barrados na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá e quase dançam por isso. Então tem muitas histórias engraçadas, muitas histórias difíceis, né, no meio dessa loucura toda. E ele meio que fez uma compilação assim dessas matérias que ele escreveu nessa época aí para High Times. Eu andei procurando um pouco sobre o Chris Simonek na internet. Eu não sei se ele ainda hoje em dia ele ainda é responsável por alguma seção aí da High Times. A High Times tinha sede em Nova York, hoje eu acho que tem sede em Los Angeles, e ela foi fundada por um cara chamado Tom Forsett, que se matou em 1978, mas é uma revista que está nativa aí e sempre nessa batalha mesmo, né, de trazer principalmente essa coisa do uso da maconha, de defender o uso, né? Esse uso, não só o uso medicinal, mas esse uso recreativo da maconha em todo o território americano. E hoje em dia isso é discutido ao redor do mundo todo, né? Aqui no Brasil a gente já tem o uso também medicinal aí da cannabis.
Então, assim, para você que gosta das loucuras e para você que tem interesse de saber um pouco aí das histórias do que rolava na redação da High Times, né, dessa revista, que é uma das revistas que tem uma grande importância nesse cenário alternativo americano, vale a pena dar uma olhada, dar um mergulho aí no Paraíso na Fumaça. Mais uma indicação aqui do canal para você, esse livro As Viagens do Jornalista da High Times, do Chris Simonek. Creio que, não sei, procurei outros livros dele, não achei muita informação. Eu vou deixar um link aqui de um site que o Chris coloca alguns textos. O nome original do livro é Paradise Burning, e ele tem um site, o paradiseburning.com, onde você vai encontrar aí alguns textos também que não aparecem aqui no livro, tá certo? Então essa é a minha dica. Quero agradecer aí a galera que está sempre conectada aqui no canal. Ainda temos poucos seguidores aqui, mas pessoas que estão sempre dando uma força, sempre deixando mensagens, isso é muito bacana. Quero agradecer aí todo mundo. Se você está chegando no canal agora, não fez sua inscrição ainda, faça sua inscrição, apresente para os amigos. Quero agradecer aqui o Emerson Lopes, Tegani, quem mais aqui? A Nana Mello, Leila Dalloway, tem um monte de gente deixando mensagem aqui. O Ronaldo Lages, Guilherme Vaz, Fernanda Pontes Marinho. Valeu mesmo aí a galera que está sempre assistindo os vídeos, e não deixe de comentar, não deixe de fazer sugestões sobre escritores, sobre livros, para que eu possa comentar e também descobrir novos escritores, outros livros, além da minha coleção aqui, para comentar no canal, tá certo? Agradeço mais uma vez, uma boa semana para você e continue sempre conectado. A gente se fala semana que vem. Até!